Pessoal, queria que vocês me dessem boa noite aqui no chat, falassem comigo que eu tenho que ter certeza que vocês estão ouvindo. Esse é um evento online e ao vivo, então é sempre legal que a gente dê um hello aqui no chat para a gente ter certeza que está chegando o conteúdo da melhor forma possível. Então, aqui, estou recebendo boa noite, que bom que está tudo certo. Que bom ter vocês aqui também com a gente nessa sexta-feira, para fechar nossa semana, né? InfoJobs Impulsiona Mulheres. Eu até estava comentando com as meninas, eu falei o nosso último dia, mas não menos importante, que a gente vai falar de assuntos bem legais. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Esse chat, então, é a nossa interação, tá? Podem mandar comentários, perguntas e tudo mais. A gente tem bastante já interação que a gente recebeu previamente, né, antes do evento. Então, caso a gente deixe alguma pergunta sem resposta, a gente responde depois por e-mail ou a gente dá um jeito. Todo mundo vai deixar seus contatos aqui para ninguém ficar sem resposta. Mas a interação de vocês é super importante para esse bate-papo ter uma fluência legal e correr tudo certo, tá bom? Bom, então eu sou Moniz de Oliveira, eu sou gerente de comunicação aqui no InfoJobs e eu vou conduzir esse bate-papo hoje, né? A gente está cheio de convidada muito especial e a gente tem muitos recados legais também para vocês. A gente tem sorteio, muita interação, então vai ser bem legal. Sejam bem-vindos mais uma vez. Então, no final do evento, a gente vai ter um sorteio de 3 livros, né? Mulheres no RH, escritos pela Tânia Moura, que é uma das nossas convidadas. Então, participem, fiquem até o final, que a gente vai sortear no finalzinho esses livros. Além disso, a gente também tem o sorteio de uma mentoria exclusiva com a nossa convidada, a Franciele Delagnol, né? Para auxiliar vocês a se recolocarem profissionalmente, dar uma mentoria geral sobre LinkedIn. Quem quiser participar, tem um botãozinho aqui na parte de cima do evento, é só colocar suas informações que já está participando desse sorteio, tá? Então, é um programa que conta com avaliação de currículo, simulação de entrevista comportamental, LinkedIn estratégico, acompanhamento dela até por um tempo depois. Então, é bem legal, é só preencher o formulário que fica no botão aqui em cima. Então, eu aproveito também para convidar vocês para seguir os nossos perfis nas redes sociais, né, do InfoJobs. Em todas as redes sociais a gente está presente. E falar que esse evento é um oferecimento, então, do InfoJobs, que é o maior job site do Brasil e tem o propósito de ajudar as pessoas a conseguirem o emprego dos sonhos e as empresas a encontrarem também os candidatos ideais, né, com soluções sempre digitais e inovadoras. Bom, desde já eu quero agradecer a presença das meninas, mais uma vez, muito obrigada, e eu quero que vocês se apresentem, por favor. Claro, muito obrigada, agradeço o convite, a participação, estou muito feliz em estar aqui hoje com vocês, encerrando essa semana, junto aí com o projeto Impulsiona Mulheres, do InfoJobs. Muito prazer, eu sou a Franciele Delagnol. Eu atuo, então, como Headhunter, com consultoria de recrutamento e seleção, voltada para as empresas, a nível Brasil. Então, eu atendo empresas de vários segmentos e cargos, e sempre com o viés de colaborar com o melhor processo de recrutamento, o melhor profissional, engajando com o fit cultural da empresa. Em paralelo, também tenho um programa de recolocação profissional, onde a Monize comentou um pouquinho do planejamento, então eu faço esse trabalho também em paralelo junto com a empresa. Sou formada em administração de empresas, no momento cursando uma pós-graduação no Mackenzie, atuo na área de RH há 10 anos, no início da carreira muito voltado para a área de DP, então todo mundo que está participando hoje de RH, que também trabalha muito com DP, conheço muito essa área, e nos últimos anos, então, voltada para o RH especificamente, com processos e planejamento estratégico e toda essa parte de implantação em empresas de pequeno e médio porte. Então, esse é um pouquinho da minha trajetória. Seja muito bem-vinda, é um super prazer ter você aqui com a gente. Obrigada. Eu sou a Tânia Moura, quero agradecer aí, em especial Moniz e toda a equipe InfoJobs por esse convite super bacana para estar aqui essa noite, junto com a Franciele, falando de um tema tão relevante. Eu tenho dedicado a minha carreira para a área de recursos humanos. Não vou falar com a Franciele quantos anos, porque a gente já revela a idade, né? Mas eu tenho trabalhado em grandes empresas multinacionais, nacionais, de diferentes segmentos, e nos últimos 8 anos, além das cadeiras executivas, atuando também como consultoria.
Eu gosto bastante de trabalhar com gente em gestão, implantando áreas de recursos humanos, fazendo mentoria para profissionais da área de RH, áreas de desenvolvimento de talentos, fazendo programas, né, de desenvolvimento de liderança e tudo que envolve a conexão das pessoas ao negócio. Esse é um lado que eu faço bem. Então, o que você pensar em termos de gestão de pessoas é a minha paixão. E uma outra que virou uma paixão nos últimos anos é justamente o tema mulheres. Então, estar aqui, né, no mês das mulheres, falando para mulheres também e celebrando essa data é um prazer. Eu estou no Grupo Mulheres do Brasil, estou como diretora do Instituto Mulheres do Varejo, no 30% Club, e para mim, assim, a gente dar essa atenção especial e ajudar as mulheres no caminho das suas carreiras é um privilégio, é uma missão de vida. Então, estar aqui com vocês hoje é cumprir também um propósito pessoal. Prazer estar com vocês, espero que a gente aproveite bastante aí. Prazer é nosso, Tânia. Muito obrigada por aceitar o convite também. A gente sabe da correria que está sendo, e essa semana está sendo muito agregadora para a gente, com certeza. InfoJobs Impulsiona Mulheres está sendo bastante especial. Obrigada mesmo. Bom, então hoje a gente vai falar, né, sobre carreira e como se manter atualizado no mercado de RH, principalmente. É um assunto bastante relevante, que nesse contexto de pandemia, a participação feminina no mercado de trabalho, hoje a gente percebe que a participação feminina no mercado de trabalho é menor do que nos últimos 30 anos. Então, é muito importante a gente discutir sobre isso, né? Sobre mulheres, sobre atualização, sobre tecnologia, e o que a gente pode fazer para se colocar cada vez mais no mercado, dar a nossa opinião, dar voz a essas mulheres, a essas profissionais. Então, vamos lá, né? A nossa primeira pergunta, eu já chego com um contexto geral para vocês. Então, na opinião de vocês, qual que é o principal desafio para as mulheres nesse momento de pandemia, quando se trata de carreira? Acho que eu posso começar respondendo, Moniz, você não direcionou, mas acho que eu vou começar. Eu queria começar por uma conversa que a gente teve esses dias, que o principal desafio é ter emprego, é ter um trabalho, é ter uma fonte de renda. Eu acho que num momento tão sério que a gente está vivendo, né, o desafio é como é que a gente consegue ter uma oportunidade. Eu tenho visto, né, as mulheres aí sendo bastante impactadas, como você mesma disse, e muito do desemprego das grandes companhias vieram desligamento de mulheres e desligamento de pessoas acima de 50 anos. Então, foram dois nichos, né, dentro da nossa, né, classificação de profissionais que perderam seus empregos. E aí eu falo, né, de carteira assinada, de CLT. Mas acho que aqui também um desafio é a mulher conseguir enxergar outras oportunidades de carreira. Muitas vezes a gente pensa que é só esse o caminho. Mas quando a gente olha, a gente tem a oportunidade de empreender, a gente tem a oportunidade de um emprego público, tem a oportunidade de uma área acadêmica. Então, são vários os caminhos. Então, um segundo desafio, eu diria que essa mulher conseguir ter uma perspectiva ampliada de caminhos possíveis. E uma vez que ela já tem isso, aí eu digo que, né, no geral, um desafio é você equilibrar os diferentes papéis que a mulher tem na vida. Geralmente, a mulher, ela é profissional, ela é mãe, ela é filha, ela é vizinha, é cidadã, tem estudante, muitas delas, né? Então, são muitos papéis. E a mulher tem que equilibrar todos esses pratinhos de forma saudável, é um grande desafio. As famosas triplas e duplas jornadas, né? Que as mulheres têm. E até acrescentando um pouquinho do que a Tânia falou, recentemente eu vi uma pesquisa que trouxe que 49% das mulheres passaram a fazer mais tarefas domésticas na pandemia, sendo que para os homens só foi 30%, né? Então acaba que a mulher fica com essa responsabilidade maior do lado dela, né? E isso Sim, é ruim. A diferença é muito discrepante. A gente também fez uma pesquisa aqui no InfoJobs nesse mês das mulheres também para entender um pouco mais do cenário do mercado de trabalho, e 85,6% das mulheres, elas responderam que vivem dupla jornada, mas foi o que vocês falaram, é dupla, é tripla, então esse realmente é um dos maiores desafios. Mas achei bem legal como dica essa questão de abrir os horizontes, né? A gente não ficar focada só no que a gente conhece e sim olhar um pouco as oportunidades também. Falando um pouquinho mais dessa pesquisa que a gente fez, as mulheres responderam que 67% possuem mais escolaridade do que os homens, e no principal desafio delas é a atualização tecnológica. Então, elas possuem
ensino médio a mais que os homens, 67%, mesmo assim, elas encontram uma dificuldade a mais para se desenvolver na área tecnológica. Então, eu acho que a gente já pode ir direto ao ponto em relação ao tema do nosso evento de hoje, né? Na opinião de vocês, o que a gente pode fazer para se manter atualizada sobre as tendências do mercado de trabalho, já que ensino médio, faculdade e tudo mais, mesmo as mulheres tendo muito isso, a gente não sente que é um grande diferencial para nós no mercado. Eu vejo que uma das principais maneiras, não só das mulheres, como todos nós, no geral, de nos mantermos atualizados, é sempre estar estudando, estar aprendendo algum conteúdo novo, um idioma, estar se aperfeiçoando. Infelizmente, ainda tem essa questão, sim, de divergência entre homem e mulher, e infelizmente vem aí um pouco de uma sociedade machista ainda, né? A mulher ainda é taxada um pouco como um sexo mais frágil, tem a maternidade, desculpa, inserida também nesse contexto, mas o principal é aproveitar a tecnologia que na pandemia veio com tudo, né, e veio para ficar definitivamente, e tá sempre se aprimorando, buscando conteúdos gratuitos e tentando se aperfeiçoar, e como a Tânia falou, olhar para novos horizontes, desenvolver outras características que a gente tem e às vezes deixa ali guardado entre nós. Que bacana. Eu, assim, sabe que eu gosto de falar? Essa pergunta é excelente, né, Monize? Porque a gente está num momento de transformação tremendo, o mundo mudou, né? E se a gente ficar quietinho no nosso canto e não fizer nada, a gente já ficou para trás, né? Porque o mundo está indo para frente. Então, a gente precisa mesmo acompanhar essas mudanças. Mas sabe onde eu diria que a mulher pode mexer um ponteiro e ter grande resultado? É na autoconfiança dela. As pesquisas dizem que quando um homem vê um anúncio, né, de emprego, se ele tem 60% dos pré-requisitos, ele se candidata e ele acha que está ali pronto para ser aprovado naquela posição. E as mulheres, se não tiverem 100%, e às vezes eu brinco, se não tiver 110% do tipo, não, eu sou boa o suficiente, muitas vezes ela nem se candidata. Então, às vezes ela tem melhor formação, melhor capacitação, idioma, tecnologia, cursos diferenciados, voluntariado, viagens internacionais, ela tem todo um histórico, né, muito mais robusto que um candidato homem, e ela não se sente tão pronta quanto ele. O homem tem um perfil mais ousado, né? A mulher é mais aversa ao risco, né? Ela não se sente tão pronta para estar lá. Então, assim, minha dica é, mulher, vá, depois você aprende o que falta. Eu falo assim que a gente não precisa saber tudo, mas tem que ter o telefone da amiga que sabe, do amigo que sabe, né? A gente pode aprender no caminho, e aprender e errar faz parte do nosso crescimento, né, da nossa evolução. O erro, para mim, é uma das ferramentas e uma das oportunidades mais fortes de evolução, porque é aprender o jeito como não se faz, né? Então, assim, claro que a gente não vai perder a noção e se candidatar em posições que não tem nada a ver com a gente, ou que está muito distante. Mas se você percebe que você tem condição para estar, né, continuando, vá. Tenha coragem, tenha ousadia e não tenha vergonha de pedir. Pedir ajuda, pedir para quem sabe. Você já tem 3 amigas aqui novas, 4, né, com a Angélica, para você pedir ajuda. Então já começa contando com a gente. Sim, com certeza. Eu acho que isso é uma super dica, até porque as mulheres, por naturalidade, já se sentem um pouco mais reprimidas quando a gente fala de autoridade no mercado de trabalho, né? Ainda falando, eu vou falar bastante sobre essa pesquisa, até que ela trouxe muitos insights pra gente, até por isso que é legal a gente discutir aqui. Mas falando sobre isso, sobre se sentirem prejudicadas em processos seletivos, 52% das mulheres responderam que sim, já se sentiram quando elas eram comparadas a homem. Então, elas se sentem mais despreparadas, mais desqualificadas, por mais que em muitos momentos elas não estejam, né, Tânia? Então, acho que essa dica é realmente muito importante para todas nós.
Agora aqui falando um pouquinho da relação mesmo de empresas versus novas tecnologias, né? Porque a gente fala muito de nos mantermos atualizadas, então a gente tem que ir atrás, a gente tem que trazer novidade, a gente tem que estar sempre a par do que está acontecendo no mercado. Mas e as empresas, o olhar das empresas, né, versus essas novas tecnologias? Vocês acham que as empresas tradicionais, elas tendem a ser um pouco mais obsoletas à inovação? Ou pelo contrário, elas podem estar até mais à frente e com um olhar mais aberto para essas profissionais trazerem novidades? Eu creio bastante que a diferença está no segmento de atuação. Empresas que são B2B acabam tendo um posicionamento diferente das empresas B2C. Então, se você está conectado com o cliente, diretamente, né, com o cliente, as empresas perceberam que elas precisam ter toda essa tecnologia avançada, porque como o mundo mudou, e principalmente, né, a pandemia trouxe para nós, né, um contato muito mais digital. As nossas compras agora são muito mais online, as nossas aulas de educação, né, estão online. Então, assim, se você, como eu disse, se você não se movimentar, não se adaptar, você já ficou para trás. Então, a inovação ela vem muito a partir da necessidade do consumidor. Esse é um lado. E as empresas que têm aí geralmente mais complexidade na sua produção, no seu desenho de serviços, aí geralmente elas já andavam mais adiante com essa questão da tecnologia. Então, geralmente elas são pioneiras, né? As multinacionais, as empresas de ponta, elas trazem muito para cá. No Brasil, o que eu vejo das empresas nacionais, elas variam de acordo, então, com o segmento e se essa relação está mais direta com o cliente ou não. E o que é bacana nessa história, né, é que quem faz o movimento de tudo, né, são as pessoas, isso eu adoro. Sejam as pessoas do ponto de vista no papel de consumidor, no ponto de vista de instigador ou impulsionador dessa transformação, seja pela área de marketing, seja pela área de tecnologia, ou até mesmo pelo custo, porque a tecnologia, ela vem trazer, né, muita produtividade também para as organizações e, consequentemente, uma melhor gestão financeira. Então, olha que bacana, né? É uma forma de você mexer a empresa inteira. Então, as empresas que conseguem entender e ter esse olhar estratégico, com certeza estão na frente, estão na vanguarda. Legal. E você, Franciele, o que você acha em relação às empresas? Até o que eu acho legal, a gente comentou aqui sobre empresas mais tradicionais, mas a gente pode fazer um paralelo com empresas menores também, né, startups, que eu acredito que tenham realidades totalmente diferentes em relação a isso. Quando a empresa já vem com uma estrutura muito mais voltada para a tecnologia, fica tudo mais fácil e elas têm uma certa vantagem, claro, de uma empresa um pouco mais conservadora, fechada, que está introduzindo agora a tecnologia dentro da empresa. Mas isso não significa que ela vai estar perdendo. Eu vejo que, novamente, com o cenário que a gente está vivendo, com a tecnologia vindo à tona, todas as empresas estão tendo que se adequar a esse momento de inovação, tecnologia. Então, uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas todos vão avançar e chegar lá, né? Uhum. Sim, agora sendo um pouco até mais específica em relação ao setor de RH, isso que você falou, é como um todo que está acontecendo essa transformação, então são todos os departamentos, são todas as pessoas, todos os profissionais, todas as empresas. Mas, na opinião de vocês, sobre o departamento de RH, como as novas tecnologias contribuem para esse setor também inovar, né, e continuar e seguir essa nova tendência? Eu acho que um dos pontos... desculpa, pode falar, Luciane. Não, depois eu complemento. Então, eu acho que um dos pontos que mudou bastante a área de recursos humanos, né? Quando a gente vê a evolução do RH, tem duas coisas bem interessantes na evolução do RH. A gente tinha um RH que era mais DP e assistente social, né? A gente vem evoluindo para um RH muito mais para business partner, que é esse parceiro do negócio, próximo da gestão. E na pandemia a gente viu que deixa de ser uma área de apoio para ser uma área extremamente estratégica, indo agora para um outro momento. E esse outro momento é de um RH mais focado na humanização e mais focado em fatos e dados, que é a famosa área do People Analytics. Então, tomar decisões mais assertivas e cuidar do colaborador como se ele fosse um cliente, tem sido um grande diferencial das organizações, porque as pessoas, né, eu gosto muito de falar isso, as bases de poder, gente, tem mudado muito. Então, se no passado a empresa tinha o poder de escolher quem
entrava e quem ela desligava, hoje em dia não está tão fácil assim, né? Os novos entrantes no mercado, eles querem escolher se a empresa tem uma causa, se a empresa é ética, se a empresa tem uma boa experiência na relação com o colaborador, com esse profissional, se a imagem e reputação da marca faz sentido, né? Eu tenho vários jovens que perguntam para mim durante processos seletivos assim, vocês trabalham com trabalho escravo em algum país do mundo? Né? Tipo de perguntas que não surgiam no passado. Né? Algumas marcas que os jovens não compram mais e não consomem por conta disso. Né? O famoso cancelamento que está na moda, né? Cancela marcas também. Então, assim, o perfil do profissional, ele mudou muito, ele está muito mais consciente. Então, ele também tem hoje o poder de escolha. Por isso que as empresas que usam, né, toda essa parte de tecnologia para fazer uma conexão, para fazer uma correlação, tanto para engajar, para atrair, mas também para se relacionar. As empresas que têm um bom relacionamento com eles conseguem ter muito mais essa atração e esse poder aí desse engajamento. A tecnologia traz para nós, por exemplo, essa questão muito mais rápida, um timing de você trocar tudo que está acontecendo. Então, as nossas mídias sociais, você pode ver, aconteceu um evento, 5 minutos depois, ou se não na hora, a gente vê a foto dessas nossas carinhas, que nesse nosso quadro aqui, já está postado no LinkedIn, já está postado no Instagram, já está no Stories. E se a pessoa ganha um kit, por exemplo, eu vi muito esses dias, uma empresa, deu um kit, porque ele é emprego novo, já estava lá, o post do kit, da camiseta, do crachá, tudo bacana, com o maior orgulho em pertencer, né? Então, assim, mídias sociais, tecnologia, a forma como se relaciona, a rapidez de pergunta e resposta, a qualidade da informação, a profundidade de conteúdo, tudo isso vem, né, com a tecnologia. Então, o que a gente chama do cuidar da jornada da experiência do colaborador, e que a transformação digital ajudou a fazer isso mais fácil, sem burocracia, com rapidez e com leveza, né? Porque ninguém quer trabalhar em um lugar chato. A gente sabe que o trabalho é sério, mas ele pode ser agradável, pode ser leve. Então, assim, a combinação disso, eu tenho visto que está muito rica. E mesmo empresas menores têm também tomado esse cuidado, né? Pelo que eu tenho visto, de correr atrás para poder também se tornar competitivo na atração de talentos. Uhum. E uma das vantagens também voltadas para a tecnologia no RH é, com certeza, a diminuição de papel, né? A gente tinha muito isso, pastas de cada colaborador, e também na parte de gestão de conflitos, né? A gente tem hoje muitas plataformas aí que podem nos ajudar aí com planejamento estratégico e voltado para essa parte de conflito, que é ao lado do RH, uma função do RH também está aí à frente dessa questão dentro das empresas, né? Franciele, eu gostei que você trouxe a questão de conflito, porque uma das coisas que eu acho que mexeu muito na pandemia foi justamente a questão da saúde do colaborador, né? Então, a tecnologia para fins de saúde também foi bárbara. Então, telemedicina, que não existia antes, as pessoas tinham dúvidas, né? Tinham medo, receio de fazer uma consulta online. A questão do próprio atendimento psicológico. No livro que a gente escreveu, Gestão Humanizada, né, de pessoas construindo as empresas do futuro, a gente fala muito da questão da humanização. Então, olha que bacana, a tecnologia vem facilitar, tirar o papel, mas também vem suportar essa humanização, esse acolhimento que os colaboradores estão precisando num momento tão crítico e que ninguém sabia que existiria e muito menos tem certeza de como conduzir. Então, é tudo uma experiência. Sim. E está todo mundo testando, aprendendo junto, né? Sim, e a gestão de conflitos, ela está muito ligada também com a questão de engajamento dos colaboradores, que é um dos principais desafios dentro do RH. Então, isso tudo pode ser discutido ali. Hoje a gente tem os softwares, então, que contribuem muito nesse sentido, de nos trazer e mensurar números mais próximos aí, e o que a gente pode estar vinculando as pessoas dentro da cultura e do clima da empresa, né? Sim, eu acho que vocês trouxeram pontos muito importantes para a gente pensar mesmo, parar para refletir, porque é um 360, parece um assunto tão afunilado, que é tecnologia para recrutamento e seleção, ou para o setor de RH como um todo, mas existe uma jornada completa aí, né? Tanto a gestão de pessoas, que foi o que a Tânia começou falando, que não é só a parte do RH das empresas, mas sim as pessoas. Então, elas colocam a opinião delas lá, elas postam todas as ações que são feitas com
com ela, da empresa para ela posta lá, tanto quanto a Franciele trouxe os dados, né? Então, a gestão de informações, a tecnologia sobre os dados do RH mesmo, como um todo. Então, acho que isso é muito legal. Quando a gente fala de jornada, desde a atração até gestão do colaborador que já foi contratado ali no processo seletivo, tudo hoje é tecnologia. Então, é por isso que esse bate-papo, a gente acredita que seja realmente muito relevante para a gente tirar alguns tabus, né? Que é a minha próxima pergunta. Vocês acham que um processo seletivo 100% digital, ele ainda tem muita resistência, tanto dos recrutadores quanto dos candidatos? Eu não vejo assim que tem resistência, talvez até por medo de ser substituído, né? Até alguns anos atrás, talvez tinha muito mais, mas agora o profissional de RH já vê isso, já vê a tecnologia como uma aliada para ele. Afinal de contas, contribui muito para a gente fazer os filtros, né, dentro de um processo de recrutamento e seleção. Então, já nos traz dados mais próximos, mais aderentes com o job description da vaga, e isso tudo favorece. Eu não vejo que as pessoas ou os profissionais de RH hoje vejam isso como um lado negativo. Tem a questão que o candidato, às vezes, se sente um pouco incomodado. Será que o software realmente vai fazer o filtro correto? Vai, mas isso ele tem que saber que está muito ligado com o currículo do profissional quando ele for inserir, a importância dele inserir todas as informações no momento de estar se candidatando para a vaga. Quanto mais claro for e utilizar as palavras-chave, com certeza vai estar dentro aí dessa seleção, né? Então, não vejo hoje como algo negativo, falando como profissional de RH, isso tem contribuído muito e ajudado. E, claro, a gente não deixa de lado o olhar humano que ainda tem sobre isso. Afinal de contas, sempre depois tem um olhar humano ali para olhar, definir, avaliar o currículo do profissional, né? Que bacana. Eu vejo alguns pontos nessa questão da relação do processo seletivo online que eu queria compartilhar com vocês. O primeiro ponto é a questão da confiança. Geralmente, as pessoas ou não confiam que tudo que elas têm como dons e talentos vão estar sendo realmente observados e analisados. Então, a gente precisa ajudar que essa confiança por parte do colaborador exista. Do outro lado da companhia, muitas vezes os contratantes, eles não têm confiança de que a pessoa que está respondendo um teste, por exemplo, de análise de dados, de raciocínio, de idioma, ele está respondendo sozinho e aquele resultado positivo é de verdade só daquele candidato. Então, tem uma primeira questão básica aí, que é a confiança no sistema, no processo, nas pessoas que estão participando. O segundo dado, aqui eu vou trazer uma coisa bem polêmica para vocês, é a questão da famosa diversidade. Porque eles falam assim, olha, se a gente quer diversidade e a gente coloca um perfil, padrão de competência, será que a gente só vai encontrar pessoas exatamente iguais ao que estão naquele padrão e ao que está dentro das competências da organização? Então, será que de fato a gente vai ter diversidade fazendo um processo assim? Então, aqui é uma questão mais conceitual que eu vejo que a turma da diversidade, do Analytics aí tem questionado muito. Como é que a gente quer trazer diversidade? Você põe ali um perfil, eu quero aquilo. Então, esse é um ponto. O terceiro ponto positivo, que eu acho que é bárbaro, é que várias empresas, elas estão querendo tirar o viés inconsciente na tomada de decisão e no julgamento prévio que a gente tinha, como, por exemplo, eu só quero que venha de tal universidade. Eu prefiro contratar homem do que mulher. Então, o famoso recrutamento às cegas tem tomado aí uma amplitude muito bacana. Eu acho isso muito legal. Então, a gente vai quebrando paradigmas anteriores, onde se dizia que, por exemplo, faculdades de primeira linha tinham maior aproveitamento nos processos seletivos. E a gente vê que tem gente boa em qualquer lugar. É claro que quem está em universidade de primeira linha, geralmente tem mais acesso, tem mais recurso, consegue ter o seu universo mais ampliado. Mas isso não quer dizer que hoje, ainda mais com a internet, tudo é fácil, você não consiga ter por outra forma. E eu acho que o terceiro ponto que a gente tem, o quarto ponto que a gente tem conseguido
abrandar um pouco esse medo do processo seletivo, é que agora o vídeo todo mundo faz, né? Então, se você não pode falar, e se você acha que no papel e no teste ele é frio, muitas empresas estão incluindo uma apresentação curta em vídeo. Então, eu, por exemplo, eu fiz um processo de uma vaga de CEO, e nós pedimos para os candidatos gravarem um vídeo se apresentando, além de toda a parte de case studies, de comprovação técnica e tal. E era interessante porque eram presidentes e presidentas, né, na faixa de 50, 60 anos, todos gravando vídeo, gente. Isso foi um pouco antes da pandemia. Então, a gente já usava antes da pandemia os vídeos para os candidatos se apresentarem, inclusive em cargos mais altos, onde a gente acreditaria que a resistência era maior. Só para vocês terem uma ideia, para mulheres, eu estou dando um curso junto com mais 3 especialistas, super bacana, chamado Donas do Palco. É um curso onde a gente ajuda as mulheres a levarem a sua voz, suas mensagens, saberem se vender seu produto, fazer apresentações fisicamente e online. Então, elas têm vindo e várias delas me perguntam, eu preciso passar nessa entrevista, eu preciso fazer uma apresentação de um estudo de case, como é que eu me preparo? Né? E lá uma fala da mensagem, a outra fala da voz, a outra fala do corpo e a outra fala de storytelling, né? Contação de história e emoção. Como é que eu emociono a partir da minha fala? E a gente tem visto que, assim, para a seleção, isso tem sido uma demanda importante. Sim, eu vou até perguntar para vocês o que vocês acharam com a aceleração disso, né, com a pandemia, porque como você comentou, vocês já usavam isso antes da pandemia, então, assim, vídeo é uma tendência, processo seletivo digital é importante, vai ser implementado daqui para frente com a pandemia. Mas antes a gente via muita resistência, com a pandemia não teve outra alternativa, mas mesmo assim as pessoas comentam muito, eu não me sinto à vontade em vídeo, ou o contrário, ou o candidato, né? O candidato eu não me sinto à vontade em vídeo, ou o profissional de RH, como você comentou. Será que esse teste online é verídico? Será que foi a pessoa mesmo que fez? Então, dos dois lados tinham isso, mas hoje a gente não tem escolha, a gente tem que viver assim. Então, eu queria saber o que vocês veem dessa aceleração com a pandemia da transformação digital. Perdão, acho que o meu áudio estava desligado. Com certeza, a pandemia acelerou muito os processos e, como eu falei, não substitui ainda aquele olhar humano também no final ali do processo, mas é uma tendência que veio e que vai ficar, né? Então, a Tânia trouxe a questão da confiança, realmente, a gente precisa confiar em todas as plataformas e sites assim que a gente se inscreve para as vagas, isso faz parte do processo, isso é tendência e vai acontecer de forma muito natural, né? Então, os vídeos ainda, eles não são tão abrangentes em todas as áreas, mas algumas áreas de gestão, sim, já se pede bastante, e talvez até vai substituir um pouco da entrevista presencial, né? A gente sabe que hoje as entrevistas têm acontecido de forma online, mas nas etapas finais sempre a pessoa é convidada para ir na empresa. Daqui a pouco ela já vai ser contratada de forma 100% online e só vai chegar lá no primeiro dia de trabalho, justamente porque a tecnologia vai acelerar esse processo e ajudar a conhecer mais. Por isso também eu incluo aqui a importância de se manter ativo nas redes sociais, manter sempre o LinkedIn, né? Não só quando a gente está procurando trabalho, mas estar sempre ativo ali também, porque são lugares onde os recrutadores, os headhunters sempre estão de olho nos profissionais também acompanhando a trajetória, o que eles fazem, o que eles comentam e postam, né? Uhum. Legal. Bacana. Eu vou fazer uma... Só que tem... Pode ir, Tânia, pode ir, quero te ouvir. Desculpa, te atropelei. É que, assim, a tua pergunta, né, de que essa questão da aceleração, ela é natural, e eu acho que a gente tem que ampliar a conscientização. Então, eventos como vocês estão fazendo é bárbaro, para ir orientando as pessoas, para ir conscientizando tanto empresas como profissionais, né, para a gente poder ter essa a prática do dia a dia como o nosso novo normal. Eu sei que tem gente que não gosta dessa expressão, mas, na verdade, estamos numa nova fase. Então, essa é a nova forma de comunicação. Tem uma pergunta aqui que eu achei bárbara, Monize, que é justamente sobre isso. Poxa, mas e se eu não sei
me comunicar bem se eu não tenho nessa habilidade? Eu quero te falar, bem-vindo ao novo mundo. Todo profissional, independente da área que atue, eu costumo dizer, você é um vendedor. Você está sempre vendendo alguma coisa. Então, o se comunicar não é só falar o que você quer ou passar uma informação. A comunicação no dia de hoje, quando você quer alcançar um objetivo, e essa é uma dica de ouro, tem que ser uma comunicação influente. E para você influenciar o outro, você precisa conhecer qual é a necessidade do outro, qual é a cultura do outro. É uma empresa mais formal? É uma empresa mais informal? É uma empresa com rituais alemães, por exemplo? Trabalhei numa empresa alemã que era muito séria. É uma empresa de varejo que é mais popular. Então, o teu vocabulário tem que ser adequado. A forma como você vai influenciar, ela pode ter estratégias diferentes. Mas independente qual seja o teu nível, a comunicação, ela tem que ser influente, senão você não consegue alcançar o que você sonha. Então, a minha dica para você, se você se acha tímido ou se você se acha não muito habilidoso na arte de se comunicar, se prepare. Tem um livro que eu adoro, que é O Poder dos Tímidos, né? Se a gente for ver, a maior parte dos grandes empreendedores, eles são introvertidos. Olha que interessante. O próprio Simon Sinek, para quem conhece, que é uma referência em liderança atualmente, ele fala, eu sou introvertido. Eu falo porque eu preciso falar e eu estou falando com vocês porque esse é meu papel. Mas numa sala, numa festa, eu quietinho no meu canto. Então, separar o que é introversão e extroversão, e o que é comunicação e o que é influência, vai te dar toda a dica aí para você poder ter sucesso na tua carreira. E acho que, como a gente falou lá no início, né, a questão da confiança e até a troca. Então, a tecnologia está aí para isso, para todas as redes sociais mostram hoje o que as empresas são, qual é a cultura, o que elas esperam, e você também vê se combina mais com você, isso te dá mais confiança para na hora de um processo seletivo, seja ele digital ou presencial, né, também. Sem dúvida. Agora, eu queria perguntar para vocês, no caso do RH, o que vocês acham sobre a digitalização desses processos na jornada do candidato, né? Então, a gente já deu alguns spoilers aí sobre benefícios, mas existem diversas jornadas, então, desde a atração até a proposta, né, a entrevista, o processo mesmo, a jornada que ele passa 100% digital. O que vocês acham que isso pode agregar tanto para o profissional quanto para o candidato? Tu se refere no sentido de todas as etapas hoje estarem sendo de modo digital, né? Isso, a digitalização do processo 100%. O que vocês enxergam de benefício nisso? Além do que a gente já citou, né? Que a gente já falou um pouquinho. Sim, a gente já comentou um pouquinho. Eu acredito que, acima de tudo, o backup de dados também, que o próprio RH consegue ter de todas as pessoas. Hoje a gente tem a questão também muito importante da LGPD também, que as empresas estão precisando se atualizar e se inserir dentro desse contexto, né, que é a preservação aí dos dados de todos, então tem que ter muito cuidado nesse sentido. Mas acho que a gente falou um pouquinho tudo isso, todos os processos sendo digitais, eles aceleram um pouco mais, e da forma também quando você precisa levantar dados, algum procedimento novo, implantação de algo dentro de um determinado setor, com a tecnologia tu consegue mensurar de forma mais rápida e atuar estrategicamente. Acho que, acima de tudo, é isso. Não sei o ponto de vista da Tânia também. Que legal. Eu acho que assim, não é como a gente está falando, né? Não dá para a gente falar que não vai digitalizar tudo, né? Essa é a nova realidade. Você trouxe um ponto excelente, que é a questão da LGPD. E agora eu vejo muito a questão de que o mundo ficou sem fronteiras, né? A gente tem contratado hoje profissionais que estão atuando em vários lugares do mundo. Então, o mundo ficou pequeno, né? Porque agora você tem toda a condição de fazer home office, só você ter, né, acesso ao teu sistema, você pode trabalhar de onde quiser. Então, o mundo ficou muito diferente. E você tendo toda essa né, estrutura, né, com apoio tanto de infra, conexão, com toda a parte de comunicação, você vai fazer negócios muito mais fáceis. O que para mim assim, é bem rico. E outro ponto, a gente tem visto uma diferença muito grande
na forma como as empresas fazem negócios. A gente fala muito de uma estrutura piramidal, né? O novo normal, ele é horizontal. Então, as pessoas vão trabalhar muito mais por células, o famoso, né, squads para os projetos. E a forma de você avaliar o desempenho dos squads, ele também vai ser online. Então, você ter toda essa digitalização da informação do colaborador, não só falando dele como indivíduo, a história dele na relação com a empresa, com nome, dia que entrou, dia que saiu, se tem filhos ou não tem, qual a remuneração, mas também na correlação com o trabalho dele, com os squads dentro de outras áreas. Eu tenho, assim, por exemplo, empresas que eu tenho atendido, você tem uma pessoa do departamento em cada departamento. Tenho implantado muito programas de mentoria de diversidade, por exemplo, você vê um representante de um determinado eixo da diversidade, líder de comitê, que não é da área de RH. Estão super espalhados na empresa inteira. Então, como é que você acompanha, né, o trabalho? Como é que você mede a evolução do trabalho? Como é que você acompanha desempenho? Como é que você remunera por projeto? Então, toda essa parte de tecnologia, ela vem ajudar demais. Então, olha que bacana. É uma conexão com as pessoas, uma conexão com o negócio e trazendo, olha que é o mais legal. Lembra que a gente falou da confiança no começo? Trazendo equidade, trazendo transparência, trazendo informação online, on time. Então, tudo isso traz um super sentimento, um engajamento e uma produtividade muito maior. Sim, e a possibilidade de trabalhar em qualquer lugar, né? Que a gente viu isso nesse último ano, e continua também tendo essa possibilidade de estar perto da família, para quem mora longe, e está evoluindo também junto com a digitalização, né? Com os processos. A gente se viu também de um dia para a noite, a gente teve que trabalhar em casa, tivemos que nos adaptar aí, no sentido dos próprios equipamentos que a gente usa. Então, isso tudo acelerou muito rápido e, com certeza, tá sendo muito positivo, né? A gente vê muitas empresas hoje que adotaram o home office, que viam isso como um certo tabu, né? Um medo também de deixar os profissionais trabalhando em casa, saber se eles iriam executar ou não. Isso foi quebrado totalmente. A gente sabe que o desempenho, ele acontece, né? E claro que tem muitos desafios que vieram juntos, principalmente voltados para as lideranças. Liderar à distância não é fácil, mas eu acho que é uma questão de tempo, de organização e muito planejamento, aí trabalho em conjunto, né? Com certeza, é muita mudança, muita adaptação e muito assunto que a gente tem para trazer mesmo e as pessoas trazerem a poderem, né, mostrar para a gente as suas experiências. Até eu vou falar do bate-papo de ontem que a gente falou sobre liderança feminina, depois a gente vai disponibilizar todos na íntegra. Eu acho que é bem interessante vocês verem, porque agrega muito, principalmente para a gente profissional. Eu vou até linkar com uma pergunta que eu recebi aqui sobre isso. Então, é muita mudança, é muita adaptação e a gente tem que se manter atualizada. Então, a Ellen falou, eu quero me manter integrada e participativa, mas qual que é a dica de vocês para isso? Porque para mim é muito difícil no dia a dia. Se manter, repete, por favor, Muniz, se manter o quê? Integrada e participativa com os avanços que acontecem no mundo em relação à tecnologia mesmo, mas a questão dela é que no dia a dia, para ela, isso é muito difícil. Então, qual que é a dica de vocês, já que isso muda com tanta constância? Olha, você sabe que eu tenho um dos livros que eu escrevi, chama O Poder do Óbvio. E ele fala do óbvio das pequenas coisas que levam ao sucesso. E aí eu falo os 5 segredos das mulheres de sucesso. E um dos segredos é a resposta para ela. Eu adorei essa pergunta. Sabe o que eu costumo dizer? Que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente convive com mais frequência. E esse convívio que a gente tem com mais frequência não é só pessoalmente, não é só a família, não é só o colega de trabalho, mas é também no WhatsApp, porque a gente sabe que tem gente que a gente conversa no WhatsApp com mais frequência do que a gente encontra até na própria casa. Então, minha dica para você é assim, coloque nesse grupo de 5 pessoas, alguém que é muito fera em tecnologia. E é muito interessante, né? Uma das empresas que eu estou atendendo, a gente vai fazer até mentoria reversa, porque as pessoas que não nasceram na área digital, nasceram na área analógica, precisam aprender com mais jovens.
né? Eu sempre falo, eu tenho os meus amigos, os famosos nerds, né? A gente não quer colocar rótulo aqui, mas sempre tem um amigo nerd por perto. Eles são ótimos. E você ter essas amizades vai te ajudar a aprender de forma natural, de forma alegre, de forma fácil. Porque ele sempre vai te contar uma novidade que ele descobriu, né? A segunda dica que eu dou, tem gente que fala assim, você não quer fazer um MBA? Converse com chatos. Chato em que sentido? A pessoa que é especialista no assunto dela, ela adora contar o que ela faz. A gente chama de chato porque a pessoa só sabe falar daquilo, ou ela aprofunda no nível de detalhe que às vezes a gente nem quer muito. Mas essa pessoa chata é muito sábia, ela conhece como ninguém todos os assuntos dela. Então, descubra quem é essa e vá almoçar, marque um café virtual, como a gente fala. E terceira dica que eu daria para você é a seguinte, hoje em dia, com toda essa mudança que a gente está vendo, a gente tem muito acesso ao que tem de melhor no mundo online. Eu assino algumas newsletters, eu sigo alguns canais do YouTube e coloco o sininho para tocar nos temas que eu gosto. Por exemplo, o Simon Sinek é um. Saiu o vídeo novo dele e já está piscando na minha tela o que é. Você tem que escolher muito para não piscar coisas demais na sua tela. Mas escolha o tema, escolha uma boa fonte de informação. E aqui eu vou trazer uma coisa nova que vocês vão concordar comigo, mas eu não sei vocês, eu tô adorando o TikTok. O TikTok, para as questões de tecnologia, eles falam para você em 2 minutos uma dica pontual muito bacana. Então, se você souber quem segue, porque tem coisa ruim também lá que não dá para aguentar, mas se você seguir algumas pessoas que são muito boas e conhecedoras do negócio, em 2 minutos você aprende uma técnica nova. É bem legal. Então, aí, 4 dicas boas aí para vocês. Amei todas. Uhum. E você, Franciele, você acha que agora eu acho que é legal a gente trazer um pouquinho para o mercado de trabalho, para ter um diferencial competitivo como profissional. Qual que é a principal dica que você daria? Se manter atualizado, com certeza é isso, tá aproveitando, né, como a Tânia trouxe, todas as formas e possibilidades que a gente tem hoje de conhecer tantas culturas, um novo idioma, fazer um curso diferente, desenvolver, aprimorar alguma habilidade que a gente tem e nunca teve, talvez, espaço ou um momento, né? E isso serve também para todas as mulheres que eu sei que têm filhos, às vezes estão muito ocupadas o dia a dia, tem que ter um tempo para elas, reservar um período do dia para elas também se aprofundarem, fazerem algo que elas gostem, né? Então, a tecnologia está aliada a isso, e um ponto também que foi comentado aqui hoje é a comunicação, desenvolver a comunicação. Hoje a comunicação está sendo por detrás das câmeras, né? Então, como é a melhor forma que eu me comunico, como eu abordo, isso tudo a gente tem muitos profissionais hoje dando lives falando sobre o tema, conteúdos gratuitos, né? A gente só tem que tirar o tempo, pesquisar, procurar e se aperfeiçoar. Acho que, acima de tudo, é nunca parar, né? Sempre buscar o conhecimento. Sim, legal. Eu vou até para a nossa última pergunta aqui, que fala sobre isso. Queria puxar isso sobre futuro, que você falou, nunca parar e tudo mais. Mas para a gente já começar e responder as perguntas das pessoas que enviaram antes do evento, porque hoje tem sorteio, a gente não pode esquecer, então a gente vai sortear os livros e a mentoria no final. E o nosso bate-papo passa muito rápido, porque se deixar, a gente tem muito assunto para falar. Mas sobre isso que você levantou, então, para finalizar as nossas perguntas, vocês acreditam que o futuro do recrutamento e seleção, ele realmente é digital? Sim, com certeza. E ele é digital também, muito voltado com o Business Partner, né, que foi falado também logo mais. E porque o profissional de RH, ele vai estar muito voltado, então, sempre com a assertividade de trazer os melhores profissionais para dentro da empresa. E a tecnologia vai ser uma aliada, sem dúvida nenhuma, e veio para ficar, para aperfeiçoar e para melhorar todos os processos.
Eu falo muito aqui de recrutamento e seleção, porque não só porque é a minha área, mas a gente vê a tecnologia muito nesse aspecto, né? Voltado para o recrutamento e seleção. Mas tem outras áreas do RH que a tecnologia está sendo muito utilizada justamente para esse trabalho voltado para o estratégico, que é o papel do business partner, por exemplo, né? Então, eu vejo que com certeza. Legal. Que bacana. Eu penso da mesma forma. Acho que sim, o digital, ele é a tendência. Mas, gente, tem uma coisa que nunca muda. Passa década, passa século, o que for, quem for visitar a história, for olhar a antiga Roma, ou olhar em qualquer outro ambiente, vai ver que o networking e o conhecimento das pessoas que tomam decisão é imbatível. Porque no momento que você tem uma pressa, ou se você já conhece, ou se você já tem uma fama, a pessoa nem vai abrir uma posição porque já sabe. Nossa, a Franciele é a pessoa responsável por isso, é a melhor em Headhunter, é ela que eu vou atrás. É a Monize cuida dessa situação, eu quero a Monize trabalhando aqui comigo. Ah, não, a Tânia que fala para mulher, fala de gestão, ela vai ser chamada para estar aqui comigo. Então, quando você se torna referência na sua área, no seu nicho, na sua tribo, ou né, no ambiente onde você está vivendo, onde você tem uma expertise, o teu nome vale mais do que qualquer coisa. Então, minha dica para você, né, com recrutamento, com tecnologia, tudo isso vem, mas nada supera a criação que você faz da tua reputação, né, do que você é como essência, porque junto com o teu conhecimento vem quem você é, qual é o teu propósito de vida, como você se relaciona com as pessoas, qual a tua marca pessoal que você constrói, que você deixa quando você se relaciona com cada um. Eu estou numa empresa, uma startup, e na área de TI eles têm muitas vagas, e é interessante que eles estão em alguns grupos, todo mundo já sabe, não, mas o João de tal empresa, eu já falei, ele é bom naquilo, não, mas o Pedro é bom naquilo outro. Então, as pessoas vão construindo, né, as suas famas e toda essa, né, autoridade na área de atuação a partir dessa relação que tem. Então, minha dica para você é, invista, se atualize com a questão digital, mas mais que isso, invista na tua carreira e na tua história. Legal, é a fusão, né, do pessoal com o profissional. Isso a gente vê ainda mais hoje, trabalhando de casa, misturando a nossa vida como um todo. Muito legal essa dica, muito incrível. Agora, puxando a mesma coisa, você falou sobre informação, sobre a necessidade do profissional se informar, se manter sempre atualizado. A Carla perguntou como eu faço para encontrar a informação certa para me aperfeiçoar em processo de recrutamento e seleção. Eu achei bem específico, mas legal, porque a Tânia trouxe, eu coloco sininho lá onde é realmente interessante para mim. Mas e quando a gente fala de um assunto tão específico, que é processo de recrutamento e seleção? Sabe o que eu sinto? Que as pessoas falam assim, algumas coisas do tipo, puxa vida, participei de um monte de processo, nenhum deles deu certo. Eu fiz uma prova que eu achei que não devia ser feita, tal. Eu sinto que as pessoas começam meio que esperando que as coisas cheguem até elas. Se eu perguntar aqui para cada um desses participantes que estão aqui nos ouvindo, você sabe que empresa você quer trabalhar? Você sabe com o que você quer trabalhar? Até coloquei isso no meu LinkedIn, depois vocês dão uma stalkeada lá nos meus posts, vocês vão ver. O que você quer da vida? Se você pudesse falar assim, minha carreira dos sonhos é fazer tal coisa. Às vezes, o título da vaga, que você vai encontrar o que você gosta. As empresas têm títulos muito diferentes. Então, às vezes, você está procurando um título e fala, nossa, eu acho aquele título, mas não faz nada daquilo que em outra empresa faz. Então, mais do que o título qual a função que você quer fazer? Em que empresa? Por que você quer trabalhar no Google? Por que você quer trabalhar no Itaú? Por que você quer trabalhar no Bradesco? Quando você olha essas diferentes empresas, são culturas diferentes, a forma de se fazer trabalho é muito diferente. Só para dar um exemplo, eu trabalhei na Procter & Gamble, a famosa P&G, eu trabalhei na Pepsi, eu trabalhei na Volkswagen, trabalhei na Suzano, no Grupo Pão de Açúcar. Todas empresas super bem-sucedidas, primeiras nas áreas de atuação onde elas estão. Nenhuma delas trabalhava igual. Uma ia pelo processo, a outra era people-oriented, a outra era business-oriented, cada uma era um estilo, e todas têm sucesso. O que eu quero dizer com isso? Não tem certo, não tem errado. Tem cultura e tem estratégias.
Então, se você quer saber como é que você faz o recrutamento de seleção, primeiro olha para dentro. O que você quer? No que você é boa? Pesquisa as empresas que combinam com você, com seu estilo, com seus sonhos. E uma vez que você tem isso claro, essa resposta vai vir automaticamente para você. Esse Ikigai que a gente fala, quer juntar o que você ama fazer com o que você faz bem feito, com o que o mundo precisa e como você pode ser remunerado, essas 4 esferas, eu também falo no meu livro Poder do Óbvio. E eu adoro, gente, falar sobre Ikigai, porque eu acho que quando a gente encontra, né, o nosso senso, nossa razão de ser, e a gente se conhece, a conexão com o que a gente quer, ela é quase que automática, é quase que mágica, é muito bonito isso. Desejo sorte aí, muito sucesso para você nesse encontro. Legal, eu quero já muito ler o seu livro, Mulheres no RH. Você, Franciele, eu vou direcionar uma outra pergunta para vocês. Tem mais 3 perguntas que são muito legais, então não posso deixar de fazer, mesmo com o nosso tempo estando um pouquinho apertado. Mas vamos lá. É possível, a Jaciara perguntou, é possível aos 50 anos encontrar vagas de emprego? Com certeza. Assim, a Tânia tocou muito no assunto da diversidade. A gente sabe que tem esse preconceito, infelizmente. A gente tem falado muito no LinkedIn, né, sobre esse assunto com profissionais que passam por essa situação. Vocês podem também olhar o meu LinkedIn. Eu recentemente fiz um depoimento voltado para isso, com uma profissional a qual eu estava entrevistando e me colocou essa questão. Eu tenho 57 anos, eu não consigo recolocação. E muitas pessoas, através disso, se aproximaram, muitos profissionais que estão inseridos nessa faixa etária ou mais, se manifestaram colocando essa mesma situação. É triste, mas ainda é uma realidade, acho que voltada muito culturalmente ainda das empresas. Não culpem os recrutadores, tem muita cultura ainda inserida nas empresas, né? Mas tem muitos profissionais hoje, muitas empresas voltadas para ajudar esses profissionais. Eu mesmo sou uma que sempre falo, pode me mandar currículo, as empresas que eu atendo, eu sempre direciono, e a gente sempre trabalha dessa forma, não, vamos direcionar o percentual de vagas para esse público, e assim é com outros tipos falando de gênero, de raça, né, mas com certeza é possível sim. E imagina, um profissional com 50 anos hoje, com uma energia imensurável, com um currículo tão bom quanto ele pode agregar numa empresa, seja ela uma startup, seja ela uma empresa mais conservadora, né? Com certeza esse profissional tem espaço, sim. Legal. E a sua opinião? Eu penso que assim, né? Vou contar para vocês. A minha mãe tem 85 anos e até antes da pandemia ela fazia stand-up pedal no mar. Então, vocês imaginam, para eu chegar até a idade da minha mãe, vai ter muito chão para chegar até lá. Dá tempo de fazer medicina, engenharia, etc. Então, a primeira coisa é que a gente tem muita vida pela frente. Então, para você que tem acima de 50, se você fez essa pergunta, eu quero dizer para você, não desanime, primeira coisa. A gente tem visto cada vez mais uma clareza, não só nas empresas, mas na própria economia, no governo, nas instituições públicas, ONGs, essa questão do envelhecimento da população. Então, se a população está envelhecendo, a gente precisa ter espaço de vida em todos os sentidos e vida útil. As pessoas estão muito produtivas ainda. Então, até a questão da aposentadoria agora com idade mais avançada e assim vai. O que eu acredito é que a forma como você trabalhava antes vai ser diferente. Nós passamos por uma pandemia global onde as empresas achataram suas pirâmides estruturais de cargos e salários. A gente teve aí uma reorganização dos salários em diferentes segmentos e áreas que não eram tão relevantes agora estão. Então, por exemplo, não sei vocês, mas a gente nunca procurou tanto cuidador, né? A gente está falando aí de um problema super sério na saúde. A gente recebeu agora, né, uma informação do governo super recente que eles vão trazer de volta pessoas que estavam aposentadas para poder trabalhar, porque falta mão de obra. Então, a minha fala aqui é, qual era a tua profissão até antes de você perder o teu emprego se você está buscando recolocação? É você olhar para o mercado e falar o que o mercado precisa e que competências eu tenho, que dons e talentos eu tenho para oferecer para uma necessidade. Porque o casamento, gente, profissional, como todo casamento,
ele tem que ter uma vontade, uma necessidade dos dois lados, né? A vontade e a necessidade. Então, o que o mercado está precisando? Se a gente for ver, TI falta gente para a gente contratar, né? Tem mais vaga do que pessoas. Médicos e enfermeiros, técnicos de enfermagem, falta. A área de saúde, de biotecnologia, de biomedicina, laboratórios estão contratando muito. Então, saúde é um deles, né? Outra área forte é tecnologia. Então, assim, isso aqui só para dar alguns exemplos para vocês. Então, busque o que está faltando. E terceiro, que eu diria, eu tenho visto iniciativas muito legais. Eu fiz um post sobre 50 a mais de uma farmacêutica que está contratando consultores acima de 50. Olha que interessante. Algumas pessoas colocaram lá, mas isso não é emprego real. Então, o que você quer? Você quer um emprego CLT ou você quer um trabalho e ter uma renda? Os modelos de trabalho hoje é totalmente diferente. Você pode ser voluntário, você pode ser... Voluntário não, perdão. Você pode ser PJ, você pode ser freelance, você pode ter MEI, você pode abrir um negócio. Então, são muitas formas hoje possíveis, além da tradicional CLT das 8 às 8. Então, meu convite para você é, você quer uma oportunidade, você quer trabalho, você quer emprego, você quer renda. Você quer colocar seus dons e talentos à disposição da necessidade, porque você quer fazer o que você já fez há 20 anos. Faz 20 anos você repete a mesma coisa que você faz. Então, é uma mudança de chavinha aqui de mindset para que haja esse casamento. Muito legal. Eu agradeço muito até a disponibilidade de vocês e esse assunto 40 mais, 50 mais, né, a inclusão de pessoas no mercado é super importante. A gente está desenvolvendo um projeto aqui no InfoJobs em relação a isso também. Eu conto muito com a ajuda de vocês para a gente falar mais sobre isso, porque é um tema que dá para a gente explorar bastante. Agora eu tenho mais duas perguntas, só que eu não vou conseguir fazer por conta do tempo, mas eu queria pedir para vocês se a gente podia responder depois juntas, por e-mail, e a gente manda para as pessoas, só para elas não ficarem sem resposta, porque a gente está com o tempo estourado, e eu quero também divulgar o nosso resultado dos nossos sorteios. Então, vamos lá, o pessoal estava fazendo o sorteio aqui. Vou primeiro falar das ganhadoras dos 3 livros, né, Mulheres no RH, que foi a Tânia que escreveu. Então, as ganhadoras foram Maria do Amparo Rodrigues, Renata Adriana Maria da Silva e Graziele Coutinho. Muito obrigada pela participação de vocês aqui. Parabéns, né? Eu vou querer um livro seu também, porque você é super inspiradora. Muito incrível o nosso bate-papo. E agora a gente vai para o sorteio da mentoria da Franciele também, que o pessoal estava comentando bastante aqui, viu, Franciele? Estava todo mundo vendo. Que bom. A ganhadora foi a Jennifer Fernanda Salles de Andrade. Então, a gente entra em contato com vocês, a gente divulga para todo mundo e vai entregar para vocês direitinho, tá? Coletar endereço. E, meninas, quero agradecer vocês mais uma vez pela participação, pela presença, que nem eu falei, se deixar, a gente continua aqui, que a gente tem muita coisa sobre RH, sobre gestão de pessoas, sobre tecnologia para falar. Mas muito obrigada, Angélica, que fez a nossa tradução em Libras aí também, muito obrigada pela sua participação conosco, super importante. E eu queria que vocês dessem um recadinho final aqui também, para a gente finalizar essa semana do InfoJobs Impulsiona Mulheres, cheia de conteúdos. Posso falar? Sim, tá. Acho que deixar um abraço especial para todas as mulheres. A gente sabe que a gente tem uma data específica, mas a gente, todos os dias são os nossos dias, e a gente ouviu muito isso essa semana, e até mesmo falar que a gente não quer só flores, a gente não quer só chocolate, a gente quer o que a gente vem lutando há tantos anos aí para conquistar o nosso espaço, o nosso lugar mesmo, de fato, né, que não é só em casa, não é só nas atividades domésticas. A pandemia, segundo algumas pesquisas, também retrocedeu um pouco esse processo. A mulher acabou, então, ficando mais dentro de casa e, consequentemente, atuando com as atividades aí, rotinas do dia a dia do lar. Mas a gente não pode perder a esperança de continuar lutando pelos nossos direitos, pelo nosso espaço, dentro das organizações. Hoje a gente vê muitas empresas dando esse espaço para a mulher, dando voz
e poder, e a gente tem que aproveitar da melhor maneira possível. Então, eu deixo um obrigado para todos e todas que participaram aqui hoje. Foi muito bom estar com vocês. Podem me procurar lá no LinkedIn, tem os meus contatos também, eu fico à disposição para conversar, para tirar dúvidas. E um abraço também para a Monize, para a Tânia, para a Angélica, que estiveram aqui hoje. Foi muito bom estar com vocês. Muito obrigada a você. Gente, que noite agradável, né? Que bacana terminar uma semana assim, onde a gente pode estar com gente querida e trocando conhecimento, porque toda vez que a gente está num ambiente como esse, a gente está aprendendo, né? Então, primeiro, quero agradecer mais uma vez a InfoJobs aí, na figura da Monize, que nos convidou. Muito obrigada por a gente poder compartilhar aqui aquilo que a gente acredita, né? Franciele, obrigada de dividir esse palco virtual com você, que delícia! Né? Obrigada, o prazer é meu. Adorei. E a Angélica, desculpa se eu falei rápido demais, porque eu sei que às vezes eu falo rápido, mas uma delícia ter você aqui com a gente. Parabéns para as 3 sortudas, as 4 sortudas que ganharam, né? Aí a mentoria e os livros. Tem que comemorar. Eu não sei vocês, mas eu adoro ganhar presente, eu adoro ser sorteada, então sintam-se aí muito sortudas. E o que eu quero deixar de mensagem para vocês é: sejam ousadas, sejam ousados. Quem transforma o mundo são as pessoas que têm coragem de ir atrás dos seus sonhos e dos seus propósitos. Coragem não é não ter medo. A gente tem medo, mas a gente vai assim mesmo. Então, busquem aí as parcerias que vocês precisam, que podem te ajudar a construir esse sonho que vocês querem. Se preparem, sejam determinados naquilo que vocês querem, não desistam. Vai ter dificuldade, uma pandemia como essa a gente nunca viu, mas a gente tem percebido que muitas coisas acontecem apesar da pandemia. Usem a vulnerabilidade, o erro de vocês, não como um castigo, né? Mas como um aprendizado para vocês irem avante com mais força, com mais sabedoria. E sempre usando, gente, a empatia, porque eu acho que no mundo que a gente está tão difícil, né? O outro precisa ser acolhido. Então, seja generoso com os erros do outro, com a impaciência do outro. O mundo está precisando mais desse olhar feminino. A Terra pediu aquilo que é tão natural que a mulher tem, que é cuidar do outro, que é não ser competitiva, mas ser colaborativa. O mundo precisa, né, de mais colaboração e principalmente de compaixão. Eu tenho certeza que com tudo isso vocês vão ter muito sucesso. Me sigam nas redes sociais, eu vou ter prazer de conversar com vocês. No LinkedIn, eles já colocaram aí, e no Instagram tem um A mais, é Tânia A. Moura. Fala comigo que eu vou adorar conversar com vocês. Ótimo fim de semana para todos. Gente, que gostoso bater um papo com vocês. Agora eu quero eventos toda semana. Muito obrigada mais uma vez. Vocês inspiraram a gente em todos os aspectos. Vocês realmente agregaram demais a esse evento. Foi incrível participar dessa semana. Eu espero que a gente tenha inspirado um pouquinho de vocês aí em casa também. A gente agradece muito a presença de vocês. E o nosso principal objetivo com esse evento foi esse, né? Promover o protagonismo feminino, mas a gente tem que ter em mente que isso dura o ano todo. A gente está fazendo uma homenagem aqui à Semana da Mulher, para o mês inteiro da mulher, mas a gente com certeza tem que ter todas essas lições que a gente teve nesses bate-papos durante o ano todo, durante a nossa vida toda, que a gente só tem a evoluir. Muito obrigada mais uma vez. A gente fecha então o InfoJobs Impulsiona Mulheres, e para você que não conhece o InfoJobs, nós oferecemos diversas soluções para recrutamento e seleção, desde o acesso à plataforma com mais de 40 milhões de perfis até o PandaPé, que é o ATS mais completo do mercado, que vai digitalizar e transformar o seu RH. Muito obrigada pela presença e até a próxima. Obrigada. Tchau. Até. Parabéns. Parabéns para vocês. Tchau, tchau.